E aí, pessoal, vamos falar de Pedro Lucas. Isso mesmo, tem proposta de adversário do Grêmio, tem sondagem de time da Série A e tem a decisão dele. Você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Antes, Valentos Energia Solar, a conta da luz tá pesada. Sim, tá pesada, tá demais. Pois ela tem uma solução e a Valentos traz para você. Placas solares. Isso mesmo, a Valentos vai na sua casa, faz o orçamento de graça e você já vai pagar até 95% menos da conta de luz. Aí vai se dizer, pô, CCD, mas é muito caro essa placa. Pois a Valentos cria para você a solução e entrega o financiamento e você já paga a conta de luz abaixo do valor já no primeiro mês. Já no primeiro mês, não tem solução. No WhatsApp aqui, que está na descrição do vídeo, você vai falar direto com o pessoal da Valentos, com o Cristiano, com o Kleber e vai conseguir sim diminuir essa conta. Isso aqui é economia e sustentabilidade. Não deixe de fazer. Não deixe de conhecer as placas solares. Gente, dito isso, importante recado, eu quero falar de Pedro Lucas. Pedro Lucas, para botar um pouquinho de memória nas pessoas, Pedro Lucas tem 19 anos, tá? Tem gente que pergunta se ele tem 22. Não, ele tem 19. Ele foi campeão mundial, menino, com a seleção brasileira. Ele foi um dos nomes principais do Grêmio quando na Taça São Paulo. Respeitem o Pedro Lucas. Respeitem o Pedro Lucas, tá? Vamos seguindo. Pedro Lucas está recebendo proposta para sair, por quê? Porque todo mundo conhece. E algumas já concretas. Uma delas, o Cruzeiro de Minas, adversário direto do Grêmio, Ronaldo Nazário, fez proposta para contratar o Pedro Lucas. Olha a proposta. Oferta do Clube Mineiro, um empréstimo de 2 anos, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros pela metade dos direitos econômicos dele. 2 milhões pela metade dos direitos econômicos do Pedro Lucas. O Cruzeiro, 2 anos, adversário direto do Grêmio. Sabe o que ele disse? Não, eu quero ficar no Grêmio. O Roger tem utilizado o Pedro Lucas pelo lado direito, onde joga hoje o Campas, tem treinado ali. Se fala em meia direita e o Caliel Dornelles, o repórter que trabalha com a gente aqui no canal, tem buscado essas informações e conseguiu uma série de detalhes dessa estruturação do Pedro Lucas na carreira dele. Ele disse não ao Cruzeiro. E aí vai se dizer, tá, César, e o que ele vai fazer? Outro clube, sondagem direta com o jogador, Atlético Paranaense, clube de Série A. E o Grêmio bota lá no fim da fila. Erro grosseiro do Grêmio. Erro grosseiro. O Roger tá encontrando, porque mudou o esquema do 4-2-3-1, ele jogava por dentro, tá encontrando um espaço para ele lá pela direita. Vou repetir, ele tem 19 anos. 19 anos. E aí a gente tem, a partir dessa mudança, uma necessidade de ver o Pedro Lucas. O Pedro Lucas tem uma preocupação, tá? Que é jogar. E para isso ele pediu tanto para o Roger como para a diretoria de futebol para poder jogar no time de transição. E já existe uma conversa entre as comissões técnicas dentro dessa integração que o Roger está criando para que ele seja utilizado para ganhar minutagem aberto pela direita, onde hoje, repito, joga Campas. Essa é a ideia. Pedro Lucas tem contrato com o Grêmio até o final de 24. O Grêmio tem 80% dos direitos econômicos desse jogador. E a partir desse momento, o Grêmio, mais uma vez, vai dar tempo ao Pedro Lucas para que ele jogue depois. Minha avaliação agora. Até aqui eu só dei opinião. Só dei informação. Minha opinião, minha avaliação. Mais um erro grosseiro da forma do Grêmio movimentar as categorias de base. Quem joga ali, quem tem entrado na posição que é do Campas como titular, é Janderson. Pedro Lucas é mais jogador que o Janderson.
O Roger tem que criar uma forma de adaptar e dar espaço para o Pedro Lucas no time principal. Ele vai fazer 20 anos e ele tem que jogar no Grêmio. O Grêmio, por exemplo, teria aceitado a proposta do Cruzeiro, imagino eu, se o Pedro Lucas não tivesse recusado, mas a ideia do Pedro Lucas, pensando que ele tem mais 3 anos de contrato, é brilhar com a camisa do Grêmio, com idade de jogador de futebol. Ou a carreira dele vai passar e vai ser como muitos aí que foram apareceram pro futebol com 23, 24 anos. Telo, por exemplo, todos sabiam na base, todos conheciam, e ele foi jogar no Grêmio com 22. Por que ele não subiu um ano antes? Por que ele não subiu lá quando o Grêmio estava precisando na Série B? Por erro de avaliação do Grêmio. Por erro de avaliação. Esses dias eu vi o Sérgio Vasquez falando que viu a final do campeonato de aspirantes contra o Ceará e disse, tenho certeza que ele estava falando, acho que no Cadeira Cativa pro REC, e ele disse, eu tenho certeza que quando olhei aquele jogo que o Bitelo jogaria no outro ano. Errou. Tinha que ter jogado 2 dias depois no time principal, que estava caindo para a segunda divisão e caiu. Então, esses pontos, o Grêmio vai, mais uma vez, errar com relação ao Pedro Lucas. Mais uma vez. Daqui a 2 anos, o Pedro Lucas vai jogar, vai ter que sentar para renovar o contrato dele, porque ele vai jogar, e vai custar o dobro do valor. Se o Grêmio tivesse soluções fortes no grupo principal, eu até entenderia. Como assim? O Grêmio tem o fulano e fulano pro lugar dele. Beleza. Não tô aqui falando. A fila tá pesada, tu fica no fundo da fila. Mas a fila hoje tem Campas, que ninguém sabe se joga, tem Janderson, que a gente sabe que não joga, e ele é o terceiro. É isso. Mas aí ele vai pra transição pra jogar. Ele tá indo pra transição pra ganhar minutagem. Aí tá errado. Lembrando que Pedro Lucas foi um dos principais, se não o principal, no título também. Era Bitelo, Pedro Lucas e Elias. Quando o Grêmio foi campeão brasileiro de aspirantes. Bitelo e Elias já estão lá. Pedro Lucas, que é um desses centros, tá voltando para lá. É uma forma de avaliar que é complicada, não tem dúvida. É difícil de avaliar? Não tem receita? Não tem. Mas tem algumas coisas que estão claras. Tem muitas coisas aqui que são claras. Uma delas é que o Grêmio precisa, mais uma vez, ter que apanhar para aprender. Esse caso aqui é botar para jogar. É dar espaço. É criar a solução. Não deu? Beleza. Não deu. Mas tem que ser olhando. E não no olho de quem vê treino. Não no olho de quem vê treino. Que é o que está acontecendo no Grêmio. São queimados antes sequer de terem oportunidade. Pedro Lucas jogou 2 jogos esse ano na transição e realmente não foi bem no gauchão. Na transição foram 2 jogos que ele não foi bem. Eu não estou dizendo que ele foi bem porque ele não foi. Mas numa forma muito específica de trabalhar ali. Agora o Roger mudou, ele está adaptando e ele tem que propor para jogar na transição para ganhar minutagem, porque senão ele ficaria encostado. É o fim do mundo. Então que se monte uma estratégia, porque esse menino é pérola. Esse menino é pérola. Vou repetir, uma oferta do Cruzeiro por 2 anos, 2 milhões de euros por 50% do valor. E ele precisou dizer que não ia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.